Olá, crianças, novamente estamos aqui, tá? Peguem o livrinho de vocês, do PAP, que hoje nós vamos trabalhar a aula do dia 14/9 de português. A professora vai explicar, tá? Nós vamos trabalhar sobre paródia, tipos de frases, classificação das palavras quanto à sílaba tônica, leitura e interpretação de texto. Então, o livro do PAP, da página 19 a 22. A professora já abriu aqui. Tá? Nós vamos trabalhar esse texto aqui, que é Chapeuzinho Amarelo. Quando você lê o título, você já percebe. Não esqueça antes de colocar a data referente à aula, tá? Dia 14/9. Você já percebe a semelhança, né, desse texto com outro texto que você já conhece, né? Chapeuzinho Amarelo, professora, mas eu já ouvi falar em Chapeuzinho Vermelho. Por que isso acontece? Porque esse texto ele é uma paródia. A paródia ela é uma recriação, tá? De uma releitura em cima de um texto, de uma música. Nesse caso, a releitura em cima do texto que você já conhece, Chapeuzinho Vermelho. Tá? Algumas características continuam, porém, eles vão inserindo os novos aspectos e dando ênfase a um novo conteúdo, tá? Então, você vai ler esse texto, vai fazer a interpretação aqui, respondendo a pergunta 1, 2, 3, 4. Quando chegar aqui no 5, eu quero que você preste bem atenção, que ele diz assim: é correto, vou virar a câmera para ficar melhor. É correto dizer que a menina tinha razão para sentir medo do lobo? Se você falar que sim, olha, circule a parte no texto que pode confirmar sua resposta. Então, você vai ter que achar lá no texto uma parte que diz que ela tinha razão de ter medo. Se você colocar que não, você vai ter que circular no texto uma parte que diz que você percebe que ela não tinha razão para sentir medo do lobo. Depois você vem para a sexta questão, onde trabalha os tipos de frase. Aí eu volto aqui, vou marcar aqui com o meu lápis, que eu vou voltar essa sexta questão aqui, numa atividade que eu passei, que foi a última atividade do mês passado, que foi lá na página 11 do mesmo livro, onde alguns alunos, eu acho que 70% não me entregaram. Eu não sei se não viram a atividade ou se perderam aquele papel pequeno que eu dei, tá? É o texto Algumas Dicas para Viver Bem com os Outros. É um texto muito bom, então quem não me entregou, aproveita para fazer esse texto, porque aqui trabalha o conteúdo que você vai precisar agora. Então, se você deixar de fazer uma das atividades que a professora passa, você já fica com defasagem em um conteúdo. No caso aqui, foi o conteúdo tipos de frase, tá? A frase, ela é um conjunto de palavras ou até uma palavra que ela tem que ter um sentido completo e estabelecer uma comunicação entre duas ou mais pessoas. O que isso quer dizer? Quando eu coloco muita atividade para você escrever frase, e às vezes eu escrevo assim, não entendi, não compreendi, porque quando ele fala que tem que estabelecer, que estabelece comunicação entre duas ou mais pessoas, a frase, todo texto, quando ele é escrito, ele precisa ser compreendido por quem vai ler. Então, se você escrever algo e a pessoa que leu, ela não compreendeu, então não houve o principal, que é a comunicação. Então, se não houve comunicação, com certeza essa frase ela não estava bem organizada, né? Não tinha um sentido completo. E aí aqui ele trabalha os tipos de frase. Olha só, então quem não fez essa atividade, ele provavelmente não trabalhou esse conteúdo aqui, que você vai precisar agora lá na atividade do dia 14/9, que são os tipos de frase. Aqui fala sobre frase afirmativa, afirma alguma coisa, ela termina com pontinho ou ponto final. Que é uma frase afirmativa, ela afirma, tá? Que foi feito algo. Por exemplo, fui à aula, fiz toda a minha lição, entreguei
Entreguei meu dever na data, tá? Fui cedo para a parada de ônibus. Ele tá afirmando algo que foi feito, tá dando certeza que aquilo foi executado, tá? Então, é usado ponto final. Então, você tem que ter muita atenção quanto a esse ponto final, vou dizer já por quê. Depois vem a frase interrogativa. A frase interrogativa é a mais fácil, faz uma pergunta, termina com ponto de interrogação. É toda frase que faz uma pergunta. Onde você mora? Como você está bem? Oi, tudo bem? Olha só, tudo bem? Eu estou perguntando se a pessoa está bem. Então, toda vez que eu faço uma pergunta, eu uso o ponto de interrogação na frase escrita. Ah, mas professora, quando eu falo não sai o ponto, porque você está falando. Mas se a pessoa ela ouve o que você fala, ela está compreendendo, né? Ela lhe responde, ah, tá tudo bem, graças a Deus, né? Então, quando você vai escrever, é necessário utilizar os pontos para que a pessoa que lê, ela compreenda o que você está perguntando ou falando. A frase exclamativa, ela indica admiração, espanto, alegria, expressa uma emoção. Ela termina com esse pontinho aqui, ó, ponto de exclamação. Opa, ficou um pouquinho embaçado. Deixa eu voltar a imagem, ok. Tá? Que é esse tracinho e o pontinho embaixo. Toda frase, então, que ela passa uma emoção. Que beleza! Que susto! Então, essas frases que passam algum sentimento, alguma emoção, ela é uma frase exclamativa, tá? A frase negativa, ela nega alguma coisa. Então, tenha cuidado, porque olha o pontinho, qual é? É o ponto final também. Então, o ponto final, ele também termina, professora, a frase afirmativa. Agora a senhora me deixou confusa. Então, o que vai fazer com que você perceba a diferença aí é a mensagem que ela está passando. A frase negativa, o nome já diz, nega alguma coisa. Jamais irei àquele lugar. Jamais, eu estou negando que eu não vou lá. Não fiz nada. Não vou fazer o dever. Entendeu? Então, uma frase geralmente usa jamais, não, nunca. São expressões desse tipo que expressam uma frase negativa. Nunca irei àquela casa. Eu estou negando que eu não vou àquela casa, tá? Então, é isso que vai diferenciar a frase afirmativa da negativa. E outra frase também que é muito fácil de identificar é a frase imperativa. Ela dá uma ordem e faz o pedido, mas olha só, ela termina com um ponto final ou um ponto de exclamação. Então, você vai ter que prestar atenção qual a mensagem que ela está falando, para você saber se é afirmativa, negativa, exclamativa ou imperativa, né? Então, se dá uma ordem, faz um pedido, é com certeza uma frase imperativa, tá? Pega a caneta para mim, frase imperativa, ela tá fazendo o pedido. Senta, calado, fique calado. Ela tá dando uma ordem para ficar calado. Quando a mãezinha fala assim, sente lá na cadeira e faça todo o seu dever. Olha só, a mãezinha tá dando uma ordem, então é uma frase imperativa, tá bom? Então, às vezes vai utilizar o ponto final ou o ponto de exclamação. Então, quem não fez essa tarefa, eu gostaria muito que atualizasse, tá? É da página 11 à página 13, porque o conteúdo é muito bom que tá aí. Voltando para cá, você vai identificar essas frases aqui da atividade 14. Eu voltei para a questão 6. Eu só fui até lá porque porque eu queria revisar com vocês os tipos de frase. Você vai ler a frase e vai me dizer o que ela é, tá? Essas letras é o que vai identificar o tipo de frase. Frase afirmativa, letra A, frase exclamativa, letra E. É só você olhar aqui, olha aqui. Vamos ler a primeira frase. Vá logo para o quarto. O que essa frase é?
ela tá afirmando algo, ela tá expressando uma emoção, ela tá fazendo uma pergunta, ela tá negando ou ela tá dando uma ordem? Ah, professora, ela tá dando uma ordem, vá logo para o seu quarto, né? Então, ela é uma frase imperativa. Se ela é imperativa, olha, você vai usar o I e o M. Então, você vem até aqui e coloca o I e a letrinha M, tá bom? Olha, o I e o M. Tá? Aqui no final tá relembrando sílaba tônica. Nós sabemos que a sílaba tônica ela é a sílaba mais forte da palavra. Toda palavra ela tem uma sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Isso aqui eu já expliquei no vídeo, você apenas vai ler a questão da oxítona, paroxítona e proparoxítona, porque você vai precisar para fazer essa atividade aqui. Você vai separar essas palavras colocando-as no quadro posicional de acordo com a sílaba tônica. Oxítona, a última sílaba é mais forte. Paroxítona, a penúltima. E a proparoxítona, a antepenúltima. E para finalizar, você vai me dizer com as suas palavras o que é sílaba tônica, tá bom? Então, essa atividade não está difícil, você consegue fazer sozinho, sem ajuda da mamãe ou do papai. Então, boa sorte. Qualquer dúvida, estou no PV, tá? Beijão, tchau.